pessoal, tudo bem? Aqui é o Hudson Monteiro. Este é o programa Frente a Frente, que vai ao ar todo sábado às 19 horas. Estamos com a presença maravilhosa de um pastor que é missionário, pastor Marcos da Silva Cruz. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Fica à vontade. Pastor Marcos da Silva Cruz tem 53 anos. Isso. É pai de 2 filhas e um filho. Isso. Quais são os nomes dos seus filhos? Eu tenho meu filho William, né? E a Amanda e a Lília. Então eu já quero mandar um abraço para eles aí. E a minha esposa, a pastora Adriana. Pastor Adriana, os senhores pertencem à Igreja Missão ao Serviço do Rei Jesus. Exatamente. Há quanto tempo o senhor está lá, mais ou menos? 23 anos. 23 anos servindo ao Senhor, né? No mesmo púlpito. O senhor é pastor da igreja ou o senhor é um pastor só missionário? Como é que funciona? Eu sou um dos pastores, né? Hoje eu faço parte da diretoria da igreja, mas nós temos o bispo Francisco Neres, depois vem o vice-presidente, que é o pastor Anelino, e eu estou em terceiro. São 4 diretores, né? Eu faço parte da diretoria da igreja. Entendi. Em qual região que é localizada a igreja, pastor? A igreja quer visitar, né? A igreja sede está situada aqui na Avenida Deputado Emílio Carlos, 347, ali no centro de Carapicuíba. Ah, sim. Está lá a Igreja Missão Servido Jesus, e nós temos outras igrejas também, né? As filiais, como no Ariston, na Coab, no Parque Viana, enfim, Itapevi e em outros lugares. Nós temos aí as filiais. Entendi. Tem algum site, para o pessoal que quer conferir, de repente quer fazer uma visita, saber os dias de culto? Tem a página no Facebook, a página está Igreja Missão a Serviço de Jesus. Ah, sim. Oficial. Entendi. Bom, vamos a mais um pouquinho mais sobre o senhor, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória no Evangelho, como é que funcionou, como foi isso, né? O senhor tem mais de 20 anos, né? Professando aí a fé dentro da igreja. Aí o senhor pode contar pra gente essa trajetória? Então, assim, na realidade, desde 5 anos de idade, a minha avó me levava para a Igreja Batista, mas eu morava nessa época na Bahia, né? Morava na Bahia, eu nasci em São Paulo, e logo pequeno nós fomos para a Bahia. Meus pais eram de lá, são de lá, e me levou para a Bahia, logo cedo. E com 17 anos eu queria conhecer a minha terra natal, que, né, São Paulo, e os baianos ficavam muito assim aflitos, querendo vir, né, para São Paulo, ansiosos para conhecer São Paulo. E eu vim para São Paulo com 17 anos. E aqui em São Paulo, eu caí no mundo das drogas, da bebida, né, e me distanciei muito. E a trajetória de estar no Evangelho foi essa. Meu pai me ensinou, porque a Bíblia diz assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ainda que ele venha desviar, depois ele chega, né? E foi isso. Meu pai me levou cedo para a igreja, eu saí da igreja, desviei, com 17 anos usei muita droga. E depois eu encontrei o caminho, novamente, né? Já aí com 20 e poucos anos que eu tinha, 25 anos, 28 anos mais ou menos, eu retornei para o Evangelho, né? E estou até hoje para a glória do nosso Deus. Muito bom, é isso aí, pastor. É muito bom a gente saber, né, que nós temos um certo conforto através, né, dessas situações, porque são muitas pessoas, né, que vieram do mundo do crime, das drogas, e hoje se refugiam na palavra de Deus, né? Exatamente. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor tem, assim, além, né, dessa situação que o senhor foi salvo pela graça de Deus, por Deus, né? Quem foi que inspirou o senhor a estar ali? Além do seu pai, além da sua família? Teve alguém que te trouxe ao Evangelho, ou você mesmo sentiu um vazio no seu coração, falando, eu vou seguir o caminho de volta? Como é que foi? Então, a necessidade maior foi a família, né? Porque quando você tem família e você perde a família, o crack, a droga... Você já era casado. Já era casado. O crack, né, a droga, o mundo do crime, ele
destruiu tudo com a minha vida. Eu perdi tudo, perdi minha família. E eu me vi sozinho. E nós hoje, nós aprendemos com Deus, né, no Evangelho, Jesus nos ensina isso, que não tem nada que preencha o vazio na vida de um homem, de um ser humano, a não ser Jesus. Né? É interessante que o nosso coração é morada dele. Ele é tão grande, né? Tão grande, a Bíblia diz que a terra é a estrada dos vossos pés, a terra é a estrada do pé de Deus. E ele cabe dentro do nosso coração. Não tem nada que preencha o vazio. Carro, casa, nada pode preencher o vazio do homem. Porque às vezes a pessoa fala assim, se eu ganhasse na loteria, estaria bem, minha vida mudaria. Não. Se nós tivermos Jesus em nós, aí tudo muda. Né? E o que me trouxe mesmo para o Evangelho foi a família. Eu perdi a família e tudo que eu queria era minha família de volta. Então, eu buscava nas drogas, não encontrava, não preenchia o vazio, não supria aquela necessidade. Eu buscava em muitas outras coisas, mas quando eu busquei em Deus eu me encontrei. Né? E Ele mesmo se encarregou de trazer a minha família de volta. Nossa, e como é que foi isso, pastor? Foi maravilhoso, assim, sabe? Esse encontro, né? Família, como é que foi isso? Foi muito bom, foi muito bom. Eu tenho uma história muito longa, né? Uma história muito longa, mas eu no desespero, usando droga, bebendo, eu queria minha família de volta, tudo que eu queria era ver minha família, só que eles não queriam me ver, né? A minha esposa, ela não queria mais me ver, ela não queria saber mais de mim, ela abriu mão mesmo, cansou, né? Na realidade ela cansou, então não deixava eu ver os meus filhos. Quando eu chegava para visitá-los, eles não deixavam eu entrar no prédio, né? Era fechado, não tinha acesso. E eu comecei para a igreja, eu tive esse encontro com Cristo, né? Comecei para a igreja. Depois de 3 meses que eu estava indo na igreja, eu falei assim, para mim mesmo. Aí eu arrumei um serviço, um bico, já estava, né, trabalhando e tal. E eu falei para mim mesmo, eu vou visitar meus filhos, né? Vou lá ver se eles deixam eu entrar. E naquele dia foi tudo diferente. Quando eu me aproximei do apartamento lá do prédio, os portões se abriram. Quando eu toquei a campainha na casa da minha sogra, a porta se abriu, né? E aí a minha sogra me recebeu, mas a minha esposa ainda não queria falar comigo, mas ela ficou dentro do quarto ouvindo. E aí ela já ouvia que a voz, né, que a minha voz estava diferente. Porque Deus, ele fala, eu coloco palavra na tua boca. Então Deus muda o nosso falar. Eu só falava na gíria, né? Só gíria. Mas você já estava procurando, assim, uma ajuda? Como é que foi? Então, na realidade, assim, Para mudar, né, a fala, a gente entende que você já estava já... Não, aí eu já estava 3 meses na igreja. Ah, né? Sim. Entendeu? Eu já estava 3 meses indo para a igreja, por isso que as portas se abriram, porque quando eu vinha, porque eu queria ver meu filho, eu queria ver minha esposa, e eles não deixavam, eles não queriam saber de mim. Mas quando eu agarrei com Cristo, e 3 meses que eu estava indo para a igreja, que eu vim, as portas se abriram, eles deixaram eu entrar, me receberam, né? Até então ela não falou comigo, mas ela ficava ouvindo do quarto, né? Como que eu estava pronunciando, que eu era uma pessoa que só falava na gíria, dava nojo, né, eu falar, e de repente ela começa a ouvir do quarto, aí eu voltei outro dia, né? Porque eu queria ver a minha esposa. Pastor, o senhor já conta pra gente o restante, tá? A gente vai pro rápido intervalo e fica aí, gente. Daqui a pouco o pastor vai contar mais um pouquinho sobre esse testemunho maravilhoso. Fala comigo, meus queridos! Nós, da Rede Banda Larga, estamos com uma promoção incrível. Indicou, ganhou. Já é cliente Rede Banda Larga? Indique um amigo e sua próxima mensalidade será 100% grátis. Entre em contato pelos telefones 11 42 10 44 12 ou pelo WhatsApp do nosso amigo Alexandre 11 9 6152 6707. Acesse nosso site
redebandalarga.com.br e siga no Instagram, @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! Estamos de volta ao programa Frente a Frente, hoje com o pastor Marcos, que está aqui contando um lindo, maravilhoso testemunho pra gente, né? Pastor, conta pra gente mais um pouquinho aí sobre o testemunho. O senhor falou que a sua esposa estava bem assim, receosa, né? Ela não, na realidade ela não queria mais, né? Não queria mais, mas quando Deus entra na vida de uma pessoa, ele transforma, né? Deus ele vem para transformar o homem. Quando o homem ele quer essa transformação. E aí eu continuei indo lá e fui pela segunda vez, terceira vez. E ela ouvia do quarto a minha voz, né? Porque eu falava em gíria e tudo. E aí um dia ela foi falar comigo. E quando ela me viu, ela falou assim, nossa, você está mudado, alguma coisa diferente em você e tal. Aí eu falei, foi Jesus que mudou a minha história, né? Jesus transformou a minha vida. E aí nós passamos a ir para a igreja, né? Junto, quero criar os nossos filhos juntos. E aí ela me passou uma tarefa. Ela falou, aluga uma casa, eu não tinha casa, aluga casa, compra móveis, tal, e nós vamos criar os nossos filhos juntos. E aí aconteceu isso, né? Para a glória de Deus, Deus restaurou, né? Restituiu tudo, e nós hoje estamos aí juntos fazendo a obra de Deus, para a glória de Deus. E os filhos, como é que ficaram diante dessa situação? Meus filhos estão uma benção, um é músico na igreja, outros dançam, né? Outros fazem parte do teatro. E estão todos empenhados. Meu filho, o William, me deu uma netinha, a netinha também já faz parte do grupo da igreja, né? Um grupo Kids lá da igreja, muito bom. E enfim, Deus é maravilhoso. Muito bom. O senhor teve alguma situação engraçada que o senhor enfrentou diante do ministério ou numa viagem missionária? O senhor pode contar pra gente? Engraçado assim, pra gente dar risada, no campo missionário no Paraguai, a gente tem um grupo, né? Que a minha esposa formou um grupo, a Trope, que a gente fala Trope, são 8 palhaços, e ela que comanda esses palhaços. Então, a gente dá muita risada com esse grupo atuando, porque assim, a maioria dos palhaços são pastores, né? Que se vestem de palhaço. Eles são carecas. E lá no Paraguai não tem careca. Nossa. Né? E nós vamos em umas aldeias lá fazer um trabalho com as crianças, né? Porque a criança é o futuro, é o missionário amanhã. A criança é o pastor amanhã. Então nós temos que investir nas crianças, né? Porque a criança leva o pai para a igreja, né? A criança é o alvo. E nós estávamos fazendo lá numa cidade chamada Remancito, lá no Paraguai, esse trabalho com as crianças, então levou esses palhaços para lá. E o que me fez rir bastante, nós rimos, todos nós achamos muita graça, que os palhaços entram todos de peruca para fazer o trabalho. E na brincadeira deles, minha esposa que comanda, né? Ela também se traja de palhaço e tal. E na brincadeira deles, um tira a peruca do outro. Engraçado. E aí as crianças apontam para eles, para as crianças lá do Paraguai, principalmente, naquelas cidades mais longe, né? Porque a cidade de Leste tem muito brasileiro, mas muito lá para dentro não vai brasileiros, né? Tem mais índios, né? E eles não vê, nunca vi uma pessoa careca. E aí chega uma hora lá que tem que tirar a peruca deles, né? Um tira a peruca do outro, e as crianças. E aí isso foi muito engraçado para mim, sabe? Eu gostei muito. E toda vez que a gente lembra, a gente dá risada mesmo. Essa parte foi engraçada. Pastor, eu tenho uma curiosidade sobre o senhor. O senhor tem algum hobby, alguma coisa que o senhor gosta de fazer, além de pastorear, ler? Que eu sei que o senhor gosta também da leitura, né? Alguma coisa além, né? Então, é assim, ó, o meu hobby hoje,
hobby, algo que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer em fazer, é visitar as pessoas. Isso para mim é um hobby. Ir de casa em casa, visitar as pessoas, saber a necessidade delas. Para mim isso virou um hobby. Que eu depois da minha conversão, não é que eu fiquei fanático, não sou fanático, não sou religioso, né? Eu sou um servo de Deus. E para mim não tem outra coisa melhor, né? Para mim não existe outra coisa melhor a não ser você dar atenção para as pessoas, saber o que elas querem, porque eu vivi um momento da minha vida que não tinha ninguém por mim, só Deus. Deus sempre foi por mim, mas eu não queria saber de Deus, né? Meus pais me abandonaram. Meu pai chegou a falar para mim assim: você não é meu filho, sai da minha casa. A minha esposa me deixou. Culpa dela? Não, culpa minha. Eu que causei tudo isso. Então eu vivi sem ninguém à minha volta. Então hoje o meu hobby mesmo, a minha alegria, eu costumo dizer, o meu salário, né, o meu ar que eu respiro é poder visitar as pessoas e saber a necessidade delas. Para mim isso é um hobby. Muito bom. Falando de necessidade, né, o senhor falou que aqui conosco, né, nos intervalos, que há uma ONG chamada Missão Vida. Conta um pouquinho mais sobre essa ONG para o pessoal que está aí do outro lado, para acompanhar, se quiserem ajudar também, né? Exatamente. A ONG Missão Vida, ela começou na realidade, né, aqui no centro de Carapicuíba. Começou com a irmã Marli, a pastora Áurea. Eles começaram, nessa época eu estava no campo missionário na Praia Grande, e lá nós fazíamos isso também, né? A gente colhia os moradores em situação de rua, eu e a minha esposa, lá na Praia Grande. Eu não sei cortar cabelo, mas eu cortava o cabelo deles, né? Minha esposa separava a roupa, tinha um banheiro para eles tomarem banho. Então, toda quarta-feira a gente fazia esse trabalho, porque esse trabalho tem um custo e a gente não tinha ajuda de pessoas, né? É muito difícil. Então, toda quarta-feira era feito esse trabalho. Tinha um banheiro para eles tomarem banho, eu saía logo cedo, chamando, vendo o foco onde tinha moradores em situação de rua. Eu rodava ali a cidade de Praia Grande, procurando onde tinha um carrinho daqueles que eles colhem, né, material reciclável. Nas ruas, onde tinha um carrinho daquele, eu encostava, tinha uma pessoa. Eu falava: ó, vamos para tal lugar. E lá a gente já dava essa assistência para eles, né? Roupa, eu cortava o cabelo, fazia a barba deles, né? Eu deixava eles cheirosinhos. Depois eu ministrava a palavra enquanto eu estava ali fazendo todo esse processo de banho, de trocar de roupa e ministrar a palavra. A minha esposa estava fazendo a comida com uma equipe, fazendo uma comida para eles. Enquanto elas faziam a comida, eu ministrava a palavra. Eu falava de Jesus para eles, né? Terminava essa ministração, eles almoçavam e iam embora. Então a ONG, ela começou aí, foi dando os passos aí. E quando nós voltamos para cá, começou a ampliar isso. E hoje, né? Hoje a minha esposa é a vice-presidente da ONG Missão Vida. A sua esposa vai com o senhor em viagem? Como é que funciona? Não é sempre? Não é sempre. Às vezes, sim, por exemplo, viagens aqui perto, ela sempre está. Por exemplo, viagem no Paraguai, nós estamos... Porque ela é vice, né, da ONG também, né? É vice da ONG. O presidente lá é o Francisco Neres, né? Isso, o bispo Francisco Neres é o presidente. Essas viagens como, por exemplo, aqui dentro do Brasil, que são viagens oficiais do ministério, a minha esposa vai comigo junto. Sim. Viagens que não são oficiais, são viagens extras, viagens que Deus colocou no meu coração, porque Deus me manda, né? Ele fala: vai e eu vou. Ele falou isso comigo, falou: ó, não se preocupa. Que eu falei, eu sou criança, eu sou pequeno, não sei falar, né? Não tenho uma cultura. O senhor vive de forma integral, né? Isso. No ministério, né? Isso. E aí Deus falou: não, onde eu te mandar você irá, e o que eu mandar você falar, você vai falar. E então, as viagens que não são oficiais, a minha esposa não vai comigo. Às vezes eu vou só ou com um obreiro,
só. Por quê? A igreja, a missão a serviço de Jesus, ela é uma igreja muito dinâmica. Lá as portas estão abertas 24 horas. Tem trabalho 24 horas, trabalho. Lá tem um grupo agora orando, tem outro grupo no monte, tem outro grupo que passa 10 dias no monte orando. Então é um relógio de oração, né? Bom, Essa é a igreja. pastor, a gente vai para um rápido intervalo. Aí agora eu tenho uma pergunta. É muita coisa para perguntar para o senhor, né? Você vê que a gente vai puxando o assunto, vai indo longe, né? O senhor falou que teve uma situação de uma festa que teve uma briga. Vocês estavam atirando para todos os lados aí, e aí o senhor teve que correr ali, se esconder. Exatamente. O senhor pode falar pra gente depois do intervalo sobre essa situação, tá bom? Okay. Pedir pra vocês ficarem aí até o final, hein, gente? Olha, tem muita coisa de Deus através da vida do pastor Marcos, tá bom? Fala comigo, meus queridos! Nós, da Rede Banda Larga, estamos com uma promoção incrível. Combo com 600 MB por apenas R$ 99,99. Isso mesmo, combo com 600 MB por apenas R$ 99,99. Internet 100% fibra ótica, mais TV na fibra em Carapicuíba, mais ponto principal, mais ponto adicional, ambos com Wi-Fi grátis. Mais de 100 cursos gratuitos com certificados em Osasco, Barueri e Carapicuíba. Veja a disponibilidade nos bairros Vila Marcondes, Vila Crete, Vila Menck, Ariston, São Lucas, Capriote, Jacarandá, Estrada da Fazendinha, Planalto, Tonato, Maria Beatriz e Jardim Angélica. Entre em contato pelo telefone 11 42 10 44 12. Repetindo, é 11 42 10 44 12 e consulte disponibilidade na sua região. Acesse o nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão, vem pra rede! Estamos de volta dos intervalos no programa Frente a Frente aqui na Truade TV, que vai ao ar todo sábado às 19 horas. E quero aproveitar e convidá-lo para comentar sobre os vídeos, assistir aí a nossa gama de programas no canal. Fiquem à vontade e também não deixem de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar este trabalho maravilhoso. Bom, voltamos aqui com o pastor Marcos. Pastor Marcos tem vários testemunhos, se for, passaremos dias aqui falando. O senhor teve um testemunho muito incrível, que chama bastante atenção, que houve uma troca de tiros, uma festa, e estavam atirando para todo lado e o senhor estava sem munição e correu lá para o mato. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Exatamente, aconteceu... Aonde foi, né? Como é que foi isso? Foi aqui na Vila Menck, né? Na época, aí, há 20 e poucos anos, 25 anos atrás, mais ou menos, na Vila Menck, aqui em Carapicuíba. Eu estava tentando me recuperar, porque eu queria minha família e tal, já estava uns dias sem beber. Eu estava morando ali perto onde é o Açaí agora. Eu estava sozinho, sem família, sem ninguém. Só que eu queria ver minha mãe, era dia das mães, no domingo, né? E eu falei, então eu não vou sair, eu não vou beber, vou ficar aqui tranquilo, porque amanhã eu quero ver minha mãe. E aproveitar, né, o ensejo e vou ver a minha esposa também, porque eles eram vizinhos, né? Minha mãe morava vizinha da minha sogra. E a minha esposa estava lá, a gente estava separado. E aí, rapaz, o inimigo, ele é terrível, né? O inimigo da nossa vida, ele é terrível. O que aconteceu? Eu estava tranquilo, não bebia já uns 5 dias, exatamente para mim, porque já fazia quase um ano que eu estava longe da minha família, né? Não via. Porque meu pai não queria que eu entrasse na casa dele e tudo. E aí eu tô ali tranquilo, não vou beber, eu vou ver minha mãe. E de repente a campainha toca. Tocou a campainha, fui atender. Um camarada que era amigo meu, amigo, né, entre aspas,
que nós não víamos há 2 anos, né? 2 anos que a gente não se via. E aí quando ele me falou, ô Marcão, quanto tempo a gente não se vê e tal, vamos ali tomar um negócio, vamos tomar uma cerveja ali e tal. Eu falei, não vou, cara, não quero. Você é meu amigo, vamos festejar esse momento e tal, tal. Eu, na época, eu saía com 2, 3 armas na cintura. Às vezes uma mochila nas costas com uma arma também, né, cheia de munição. E nesse dia eu falei, para vir logo, eu coloquei uma arma na cintura com 5 munições. A gente só ia tomar uma cerveja e voltar. E ele me levou numa festa. Quando eu cheguei naquele lugar, tinha muita gente, muita gente. Aí ele me apresentou com uma moçada lá, uma rapaziada. E naquela época tinha umas músicas lentas, né? Tinha uma sessão de música lenta, que as pessoas dançavam falando no pé da orelha da pessoa e tal. E aí eu ali, aí já tem uma pra gente cheirar ali. E aí sentamos na mesa, aquele monte de camarada lá, com as moças, né? Suas namoradas, noivas, sei lá. E começamos a beber e assim, cada 10 minutos um ia no banheiro, cheirava, voltava, e mandava o outro ir. Ficava assim. Eu lembro que eu fui no banheiro, voltei, tomando a cerveja. Aí uma das moças lá, foi lá e falou pro DJ uma sessão de lenta. E começou a dançar, me chamou para dançar. Né? Me chamou para dançar e eu comecei a dançar com essa moça. Dançar e não terminava. Quando terminava a música, ela já me segurava de novo. Enfim, nós dançamos aí umas 6 músicas, direto, ela me segurava. Era uma sessão de lenta que tinha na época. E aí, paramos, começamos a tomar cerveja ali, e foi a minha vez de cheirar cocaína. Fui lá cheirar cocaína e voltei. Quando eu voltei, um dos rapazes que estava na mesa com a gente, colocou o pé na frente. Eu tropecei no pé dele. Nossa. Quando eu tropecei, eu dei um empurrão de corpo nele. Quando eu dei um empurrão de corpo nele, porque ele estava com ciúme da moça, né? Nossa. Quando eu dei um empurrão de corpo nele, ele veio para cima. Quando ele veio para cima, eu saquei da arma. Eu saquei da arma e saí para fora do local, né? E aí eu só vi tiro. Tiro e eu comecei a atirar. Eu vi um cara caindo perto de mim, tiro, come, aquela gritaria, todo mundo gritando, gritaria. E quando eu fiz assim, ó, tá, acabou as munições. Nossa. E aí eu tinha que correr, né? Eu saí correndo, eu só vi que eles vinham correndo atrás, dizendo assim, vamos pegar, vamos matar. E tiro comendo, zum, zum, pá, pá. E eu saí correndo, e eu lembro que tinha um matagal, um despenhadeiro assim, do jeito que eu vim, eu corri em zigue-zague, do jeito que eu vim, eu caí dentro daquele mato e fiquei. E meu amigo, entre aspas, pegou o carro que estava comigo e foi embora. Nossa, foi embora. Entrou no carro e foi embora e deixou ele lá. Eu saí correndo, me joguei, e eles amassando o mato, né? Amassando o mato e atirando com foice, com facão, vamos matar, vamos cortar ele em pedacinho. E aí nesse momento eu comecei, eu vi um filme, né? É como se abrisse um telão na minha frente, aquele povo se aproximando de mim, para ir pisar em cima de mim ali, ia me matar, ia destruir comigo. E aí abriu como se abrisse um telão assim, ó. Minha mãe falando, meu filho, não bebe. Meu pai, não anda com fulano. Veio tudo na minha mente, assim, como se estivesse enxergando naquela hora. A gente não obedece. Podemos dizer que isso foi o encontro de Deus com você? Pode voltar, né? Podemos dizer isso. Nossa. Sim. E aí, o que eu entendo com isso? Eu quero deixar para as crianças, eu quero deixar para os adolescentes também que vai assistir nessa matéria, a obediência aos pais é tudo. E nós não queremos obedecer, né? Nós não queremos dar ouvido aos nossos pais. E quando o pai falar, obedece. Acabou, não tem. E aí eu vi aquele filme falando, daqui a pouco silenciou tudo. Quando eu vi, na realidade, quando passou aquele filme, minha mãe falando, tudo, eu ouvindo aquelas vozes, e os caras atirando, amassando o mato, eu ouvi eles dizer assim, vamos fazer churrasco dele, vamos acabar com ele, vamos matar esse cara. E aí, daqui a pouco eu vi que estava aproximando de mim, eu caí, eu fiquei quieto ali. E de repente eu dei um grito muito alto, falei, Deus dos crentes, Deus da minha mãe, me dá uma oportunidade. Na hora que eu terminei de falar isso, silenciou. Nossa, gente.
houve aquele silêncio total. E uma voz que falava dentro da minha alma. Está no livro de Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvo, e vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, naquela hora, eu fui transladado. Naquela hora, como se fosse um sonho, quando eu despertei, eu estava em outro lugar. Não estava mais ali. Nossa, gente. Que Eu incrível. estava em outro lugar. Deus, como não? Deus me pegou com a sua mão potente e poderosa, me tirou daquele lugar e colocou em outro lugar. E daquele dia, eu peguei firme com Deus, e desse dia aí, desse momento aí que eu tive um encontro com Deus, foi o momento que eu comecei a ir para a igreja, que aí depois eu fui atrás da minha família. Gente do céu, incrível. Deus é Então, muito bom. Deus é bom, me livrou, né? Eu passei no vale da sombra da morte. Muito bom. Você que está aí do outro lado aí, que está assistindo, olha, ouvem as palavras do pastor aqui. Imagina uma situação dessa. Já estava longe, né? Já não estava mais aqui entre nós. Como Deus é tão maravilhoso, Ele perdoa, né? Pastor, vamos continuar aqui a nossa entrevista. Eu fico vislumbrado pelas palavras, né? Vamos aqui, uma pergunta que eu queria fazer, que acho que, como o senhor é pastor missionário, eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens, né, também missionárias, e tive a oportunidade de estar numa casa onde tinha sapo. Gente, era assim meio difícil. Você olhar para o sapo e falei, meu Deus, e agora como é que eu vou passar para o outro lado do cômodo que aqui tem um sapo? Então, assim, para mim ali foi uma experiência muito tamanha. Às vezes de dormir as muriçocas em cima você cola todo coberto, né? E são coisas que a gente não conta. O senhor teve alguma situação engraçada em suas viagens, na questão de comida, por exemplo? Engraçada não, algo assim difícil de comer, ou alguma situação que o senhor, meu Deus, eu vou ter que passar por isso. O senhor pode dizer pra gente? O missionário, quando ele é chamado por Deus, né? Porque não é todos que querem ser... Por exemplo, se eu falar assim, eu quero ser um missionário, talvez eu não seria, né? É uma convocação de Deus, porque tem aquelas pessoas que são convocadas por Deus, chamadas por Ele para isso, e tem as outras que não. Não é todos que estão na igreja que são missionários, assim, né, convocados por Deus. Por quê? Porque o missionário ele vai enfrentar várias situações no campo, né? Como nós no Paraguai enfrentamos muitas coisas, no Paraguai é muito sujo. Então, o missionário ele tem que ser um avestruz, entendeu? Ele tem que ter o estômago para tudo, né? Por que isso? Porque assim, o missionário está indo para salvar. Agora imagina como eu cheguei numa província na África. Lá na África, numa província, duas situações. Numa província eles comiam rato, e outra província eles comiam barro. Aí eu sou missionário, estou vindo do Brasil para lá, para eles é o salvador da pátria deles, entendeu? Então eles vão fazer o melhor para o missionário. Vão acolher o missionário e dar o melhor deles. E o melhor deles é o rato. Ai. O melhor deles é o bolinho de barro, entendeu? E aí o missionário vai lá e faz cara feia. Isso aqui não. O missionário é para viver o que eles vivem. Aí nós ganhamos... O senhor comeu rato? Comi rato. Ai, que agonia. Comi terra, barro. E como é que foi essa experiência? Então, foi muito ruim, mas foi muito bom, né? Ruim e bom ao mesmo tempo. Porque nós fizemos um culto nessa casa, nesse lugar, e tinha muita gente. E aí a pessoa que nos convidou para fazer aquele culto, aquela oração, ela falou, tem uma janta para vocês lá. Estava eu e outra pessoa. Tem uma janta para vocês, tal. E aí, para nós, né, é motivo de alegria. A gente nunca pode falar não, porque Jesus disse, tudo que botar a mesa, vai de 2 em 2. O que colocar a mesa, coma. Essa é uma ordem de mestre, né? Então eu tenho que obedecer, independente do que seja. Se eu sou missionário, se eu fui chamado por Ele para essa finalidade, eu tenho que enfrentar o campo. E aí
eu lembro que ficou aquele monte de gente, assim, eu acho que tinha umas 25 pessoas em volta da mesa. E aí eles deram a oportunidade para nós, aí eu sentei na cabeceira da mesa, e o missionário que estava comigo sentou do lado da mesa, e tinha 2 panelas em cima da mesa. Uma panela tinha arroz, eu levantei assim a tampa, tirei aquele arroz branquinho e tal. E a outra panela tinha uma água preta, né? Uma água preta. E aí todo mundo assim em volta da mesa, assim, ó, com os olhos estalados assim, mas nem piscava, olhando para a minha ação. Se eu ia fazer cara feia, o que que... E aí eles falaram, isso é a comida para vocês. Isso era do rato, pastor? É. E tava inteiro? Como é que tava? Não tava cortadinho, né? Mas eles não tinham tempero. Mas dava pra ver? Dava pra ver? Não. Ufa. Não tinha tempero, né? Não tinha tempero, só na água e não tinha nem sal direito. E aí eu fiz uma oração, né? Orei, agradecendo pela provisão que Deus tinha mandado para nós, que era o que tinha, né? E para eles é uma alegria servir a gente com aquilo que eles tinham. E aí eu botei o arroz no meu prato, e peguei um garfo, e ele falou, aqui está a mistura. E quando eu mergulhei o garfo naquela água preta, saiu a coxa do rato. Aquele negócio, aquela carne preta, assim, um negócio preto. E aí eu peguei, coloquei no prato, todo mundo olhando, assim, ó. E aí quando eu comi, que eu mastiguei junto com o arroz, aí todo mundo fez aquela festa. E aí eles participaram conosco, né? Participaram conosco. E aí, esse momento, você aplica Jesus na vida das pessoas e aceita. Verdade. Então, pastor, como que é ser missionário? É muito difícil ser missionário. A gente percebe a dificuldade, o campo missionário, ele é amplo, né? Existem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. É difícil. Eu posso dizer pelas experiências que eu tive de viagens, né? Não sou um missionário, mas eu tive oportunidade. Para mim, eu acho muito difícil. Como o Senhor tem uma chamada, talvez que é difícil para o Senhor, não é tão difícil, né? Então, o Senhor pode dizer para a gente aí. E o Senhor tem uma palavra para aquele que quer ser e para aquele que não quer ser, para a gente fechar essa entrevista. O ser missionário não é fácil. Porque quando você... Inclusive eu cheguei agora da aldeia indígena, cheguei ontem à noite, né, passei uns dias lá, 2 dias com eles, ministrando a palavra. E quando o missionário, ele coloca no coração, ó, tal dia eu vou para fazer tal viagem que Deus mandou. Já vi uns levantes contra a vida dele. E aí é assim, parece que tudo se fecha. Você fala com algumas pessoas, né, porque o missionário vive de fé, vive de doações, de ajuda. E parece que as pessoas fazem vista grossa para a coisa. Então o missionário, ele viaja o mundo inteiro com R$10 no bolso. Então, se você não for convocado por Deus para essa missão, é muito difícil, então não queira ser. Seja só um servo ali na igreja, fazendo a sua parte. E nós sabemos que tem 3 tipos de missionários, né? Tem um missionário que ora, né? Isso é missão também, orar por aqueles que estão no campo, ter esse propósito de oração. E tem um missionário que contribui para isso, né? E tem o que vai. O que vai é o mais difícil, porque ele vai enfrentar muitas coisas. E quando ele está nesse projeto de ir, já tem muitos levantes, muitas coisas começam a acontecer antes dele chegar no campo de missões. E quando chega no campo de missões, ele vai encontrar várias situações, vários problemas, né? Então, se você tem vontade de ser um missionário, vá em frente, não tenha medo. Mas se você ficar naquela, ou será que eu vou, então é melhor não ir, porque o campo missionário não é fácil, é muito difícil. O verdadeiro missionário, ele sofre no campo, o verdadeiro missionário. Muito bom. Bom, por hoje nós vamos encerrar aqui nossa entrevista. Quero agradecer, pastor, foi muito enriquecedora essa entrevista. Eu sei que tem muita coisa para falar, o tempo nos falta, mas vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. Amém. Né? E eu fico muito feliz. E eu quero agradecer também a você que ficou até agora, quero agradecer a Rede Banda Larga,
Quero agradecer a Trode Records, você que ainda não gravou, procure a Trode também. E quero agradecer a todos que ficam compartilhando, que falam das nossas redes, da Trode. Bom, e também quero convidá-los a ir lá no meu Instagram, Hudson Monteiro Oficial, canal no YouTube, Hudson Monteiro Oficial também. Que Deus abençoe. Até o próximo sábado, às 19 horas. Pastor, Deus abençoe. Amém.